Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o quarto vídeo de dicas florais para crianças e adolescentes. Só que hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente dos outros vídeos, baseado num filme chamado A Loja Mágica de Brinquedos, cujas informações todas sobre esse filme eu deixo na descrição, e eu espero que vocês gostem. Resumindo, né, se trata da história dessa loja mágica de brinquedos e principalmente das pessoas que lá trabalham, onde elas vivem, né, nesse mundo mágico, colorido e tudo mais. E o fato, né, que movimenta todo esse filme é que o Sr. Magorium, né, que é o dono dessa loja, quem fundou ela inicialmente, ele está de partida do mundo. E o filme inteiro, né, tem a ver com essa partida dele e todas as questões relacionadas aos outros personagens, que é a Molly, o menino, o Eric e o mutante, principalmente. E o filme mostra, né, além do cotidiano da loja, né, de todas as peripécias, as brincadeiras, as coisas mágicas e malucas que acontecem ali, mostra também, né, como cada um dos personagens lida com essa partida dele, né. Tem a Molly, que é uma moça que tá lá desde os 9 anos de idade e meio que gerencia essa loja. Tem o menino, né, que ele adora brincar, então ele passa o dia brincando nessa loja e ajudando também. E depois vem se juntar o mutante, que é um contador, que você percebe ele, né, inicialmente com as qualidades, com a forma de pensar e ser totalmente ao contrário, né, das pessoas que estão nessa loja, mas que ele vai representar assim durante todo o percurso, né, do filme, é uma essencial presença para essa transformação que a loja vai receber. Você vai perceber que eu vou dividir esse vídeo em capítulos, porque no filme também é assim que acontece, toda a trama do filme. E cada um deles vocês vão perceber que trazem em si alguns questionamentos que servem tanto a crianças, adolescentes, mas também a adultos, né? Muito comumente, inclusive, alguns. E que a gente vai estabelecer um link, né, entre esses capítulos, certos florais que eu senti de trazer, né, bem como reflexões que a gente vai fazer aqui. Ah, e só um pequeno detalhe, que nesse primeiro capítulo, originalmente ele se chama O Primeiro de Molly Marrone, mas que você pode, se quiser, substituir pelo seu próprio nome, ok? Agora sim, vamos ao primeiro capítulo da nossa aventura. Ah, e só mais uma coisa. Se você nunca viu esse filme e ainda pretende assistir, eu sugiro que você assista antes de ver esse vídeo, porque ele contém assim spoilers absurdos e escancarados do filme, ok? Seria meio que considerado, né, aqueles filmes de sessão da tarde, mas que se você tiver olhos para ver, né, e coração, vai perceber ali profundos ensinamentos e profundas reflexões sobre a vida. Nesse primeiro capítulo serão 3 florais, né? Sendo que historicamente no filme, a Molly, que é um dos personagens, ela tá vivendo uma situação mais ou menos onde ela tem imensos potenciais, mas que ela se sente travada perante a própria vida. Ela trabalha nessa loja mágica, que realmente é uma loja mágica de brinquedos, onde a loja é mágica, os brinquedos são mágicos. Eu diria que todos os que trabalham ali de alguma forma poderiam todos ser considerados, sei lá,
futuros potenciais magos, vamos dizer assim, né? Porque se trata de magia o filme. Lógico, né? De uma forma totalmente lúdica e para entreter, né? Crianças principalmente. Ahn, mas se você observar profundamente as coisas que ocorrem, né? Você vai perceber que tem também uma vibe assim. Bom, e baseando um dos dons da Molly, que é a música, eu deixo aqui o seguinte questionamento: se cada um de nós, ou a nossa própria vida, fosse como uma composição musical única e indispensável para esse todo planetário, por que você acha que a gente se trava tão comumente em meio a tantas oportunidades que a vida oferece, pensa o potencial de coisas a se construir? Diversos fatores, né, que levam a isso, mas um dos principais e que eu trago aqui agora é a questão da autoconfiança, o que nos leva diretamente ao floral de Bach, L'Arche, que eu já trouxe aqui, estou trazendo de novo, porque eu acho importante nesse contexto aqui trazer esse floral. Esse floral, ele ajuda a nos tirar de um olhar impotente sobre nós mesmos e a nossa própria vida. É um floral que desperta em nós, né, fortalece a questão do eu posso, eu consigo, né, do eu sou capaz. Ajuda a tirar a gente daquela zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca perante os desafios, as dificuldades, tendo essa coragem para encarar o nosso próprio caminho e aquilo que a gente sabe que é o nosso propósito de vida e seguir em frente a isso, mesmo que não saibamos exatamente quais serão os resultados daquilo. Dessa forma, desenvolver também aquele ancoramento interno, uma certa certeza de que se algo que você não esperava ocorrer ou não for da forma como você esperava, e que de uma forma ou de outra você vai saber como agir, né? Ou vai aprender aquilo ao longo de todo esse processo e dessa forma se dar aquela força necessária nesse sentido e não temer tanto os reveses que de repente a vida possa trazer até como forma de aprendizado. Para finalizar esse floral, L'Arche te convida a olhar para os seus próprios potenciais, para as suas qualidades, para aquilo que você tem de tão especial, singular, diferente, de forma totalmente amorosa e de forma que você não se compare a ninguém. Sabe aquela premissa, né, popular que diz que a gente não deve se comparar ao outro porque cada um é tão diferente que não tem como haver essa comparação e isso ser positivo, mas que a gente tem que se comparar a quem nós fomos no passado, a quem nós fomos ontem, há um mês, há um ano, há uma década e assim por diante, vendo os processos e honrando tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que aprendemos, e dessa forma também tendo um olhar para qualquer tipo de fracasso muito mais amoroso consigo. E sendo assim também, pensando muito mais a nível de sentir o prazer que é realizar suas qualidades no mundo, do que propriamente dizendo, pensando nas realizações finais delas. No sentido material, eu quero dizer, né? No sentido assim de, vamos aproveitar esse caminho aqui, né? O que que tem no meio dele? Quais são as coisas que se apresentam a cada momento, né? Como eu estou me sentindo agora? E não tanto quando eu chegar lá, o que vai ocorrer? É um bom floral para crianças, jovens que sofreram
abandono, perdas, maus tratos no sentido emocional, no sentido que abalou de alguma forma sua autoestima, sendo muito bom também quando eles não conseguem se encaixar, por exemplo, na escola, socialmente, acabando por se retraírem mais, né, por fugir desse convívio e tudo mais. Esse floral acaba trazendo também esse suporte nesse sentido. E além dessa questão, né, da autoconfiança, talvez uma das questões que também mais paralisem a gente em questão de trabalho, de qualquer situação de vida, relacionamentos ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo na nossa vida, esteja relacionado à questão do aperfeiçoamento. O que nos leva ao segundo floral desse primeiro capítulo, que é o floral Beach. Bem, eu já trouxe ele aqui antes no canal, né? Ele é um floral muito conhecido para as questões de intolerância e daquele excesso, né, de criticismo. Seria um floral muito importante, né, para esse momento que a gente vive, porque pelas questões de polarização e tudo mais. Mas nesse vídeo específico eu queria trazer um aspecto dele que eu acho interessante, que é essa questão mesmo do aperfeiçoamento que eu falei anteriormente. E esse floral, né, quando usado com essa intenção específica, né, do autoaperfeiçoamento de algo, independente do que seja, ele traz, né, essa mudança de fase. Porque se você for pensar, né, esse aperfeiçoamento nada mais é do que pequenas descobertas que a gente vai tendo ao longo do caminho, né, da jornada de algo que a gente vai aprimorando. E dessa forma nos ajuda a não nos estacionar na vida, né, em qualquer sentido, a não perder também, né, o prazer da descoberta, o prazer do estudo, de estar sempre melhorando e aperfeiçoando com relação às coisas da vida, né? E num caso como esse, por exemplo, de um trabalho. E veja, né? Não podemos deixar que essa beleza de novos aprendizados até de assuntos que a gente já conheça se perca ao longo do tempo, porque isso acontece muito se a gente deixar. Às vezes até por uma questão de automatismo ou como é o caso de Beach, né, a questão da arrogância também, que tem muito a ver, né, com algum modo de uma visão limitada sobre algo, sobre a vida, o que quer que seja que você queira encaixar nesse contexto. Onde Beach, né, traz justamente essa expansão em consciência através do aprendizado. E finalizando esse capítulo, né, que é o primeiro de Molly, que você pode ter substituído pelo seu nome ou não. Mas quando a gente pensa o primeiro de Molly, a gente está falando da primeira obra única e exclusiva de alguém, que pode ser a composição de uma música, pode ser um primeiro grande trabalho que você desenvolva, um projeto muito especial e muito esperado, mas que é algo que faz total diferença, que o que estiver por detrás desse primeiro seja algo realmente de alma e de coração, né? O que nos leva à terceira dica floral desse primeiro capítulo, que é o floral Cerato. Cerato, né, vai estar alavancando aquela sabedoria de alma para as decisões, sendo um floral muito bom, né, para aquela criança, adolescente, pessoa que não confia na sua própria voz interior,
Dessa forma, ela fortalece essa percepção das nossas intuições, né? Daquilo que nos chega muitas vezes através de um inconsciente, informações tanto internas quanto externas, né? Facilitando esse caminho das melhores escolhas diante de tantas opções e de tantas possibilidades e diversidades que existem. No final, né, tudo que o Serato acaba nos ajudando a fortalecer essa ponte, né, por onde vêm essas informações, de forma que elas fiquem mais claras, nos devolvendo assim a nossa autorresponsabilidade, né, com relação a escolhas, as mais diversas probabilidades que a gente tem, né, e possibilidades, e à medida que se ouve a si mesmo, né, a si mesma, com maior clareza, é que se sabe o caminho a seguir, né, e que se toma decisões algumas vezes certas, outras que você pode melhorar, né, mais à frente. Talvez assumir as próprias escolhas e principalmente os pontos negativos das escolhas que não foram muito bem como você imaginava ou gostaria que fossem, não seja algo muito fácil, mas talvez seja o único meio que nos leve a viver verdadeiramente a liberdade. Então, esse floral ajuda aos que se deixam influenciar, seja por ideias, por opiniões que vêm de fora, e até as buscam, né, como forma de resolver os seus problemas e as suas situações. Só que precisamos sempre nos lembrar, né, que nem sempre o sapato do outro nos serve. Ao devolver essa responsabilidade de cada um, esse floral ajuda a crescer e a sermos orientados pelos nossos próprios valores. Esse é um capítulo muito interessante, no sentido de que ele nos leva a fazer uma reflexão, né, de que nem tudo na vida é tangível, ou totalmente material, ou totalmente formatado, no sentido de que é fácil às vezes encontrar, ou a gente mesmo viver, né, na fase adulta, períodos de total automatismo com relação à nossa criatividade, né, perante a vida, perante o trabalho, perante as coisas que vivenciamos no dia a dia, entrando numa energia do peso da vida, né, do peso das responsabilidades e perdendo totalmente, né, a questão da magia, falta de riso, da falta do sonho, de aventuras, de sentir, né, que essa vida é uma aventura e dessa forma sermos aprisionados, né, pelo lado negativo do sistema, dos dogmas, da cultura, do moralmente aceito. E o pior disso, né, é que a gente, como adulto, vai passando isso adiante, né, para os nossos filhos, alunos, né, para quem leciona, em religiões, entende? De forma que isso se perpetua por todos os sistemas, né? O sistema familiar, educacional, político, religioso, filosófico, onde a alma e a magia dessas pessoas não encontram nenhum espaço para fluir. E cada vez mais a gente vai se negando. E daí vem a passividade, a morbidez,
a depressão, né? E essa falta de vontade, em que mesmo se vivendo, não se vive realmente, né? Só se sobrevive diante da vida. Historicamente no filme, né, o Sr. Magorium, que é o dono da loja, ele está de partida desse mundo e ele contrata um mutante, né, que é um contador, na verdade, para ajudar na loja. Ele é muito bom com os números, né, é algo que aparentemente ele gosta muito de fazer, mas ele é um cara totalmente racional e que não leva nada em conta a questão do lúdico, da brincadeira, do ver além das aparências, o que nos leva ao primeiro floral desse capítulo, que é o floral Rock Water. Bem, esse é um floral, né, que não é flor porque ele é retirado de uma nascente. Então trabalha muito essas questões, né, do nosso fluir e das nossas águas interiores. Esse floral ele vai contribuir no sentido de amenizar os sistemas prisões em nós, né? Aquelas prisões que negam em nós, né, todo o prazer, a alegria, colorido, a brincadeira, o abstrato, acaba nos mantendo fechados para as artes da vida, né? Sejam elas de quais formas forem, porque tudo é arte, né, nessa vida. Isso não se limita às artes puramente que levam em conta as questões abstratas, emocionais, de sensibilidade, mas também as artes ligadas aos padrões e inteligências racionais das pessoas. Dessa forma, o Rock Water ele vai diluindo em nós tudo aquilo que não é autêntico e vai deixando somente o que é da nossa essência original, né? Independente dela ser uma essência mais racional ou uma essência mais sensível ou para o lado emotivo, quebra a nossa rigidez, os valores que aprendemos durante a vida ou que já trazemos e que nos limitam, né, e que nos prendem, inclusive em muitos casos, né, num moralismo exacerbado, numa disciplina muito severa e que limita, né, a nossa criança interior, independente da forma que ela seja, de fluir com mais liberdade e mais alegria pela vida. Perceba que aos poucos essa falta de alegria, né, as tristezas da vida vão se transformando de tal forma a provocar, né, esse desencanto pela vida, de forma que vem o tédio, vem o mesmismo, vem aquele automatismo. Assim como começa a acontecer com a loja, isso acontece na vida também, né? Esse desinteresse e essa perca de vontade de alma e meio que essa entrega total, né, a esse estado de apatia. Que pode ser rápido, mas pode ser muito longo também, né, na vida de uma pessoa. E um floral muito bom para se trabalhar esse tipo de estado é o floral Wild Rose, que poderia te perguntar assim como aparece no outdoor lá do ônibus, com aquela frase que diz, né? Você tem um brilho. E esse brilho é aquele brilho de cada ser, né? É aquele brilho que te faz único e especial num planeta, num lugar, numa família, pelo simples fato de você ser quem você é. Que diria mais ou menos que a vida de cada um, né, é como se fosse um campo
vasto, extenso, só que com todas as flores, as sementes, da cor que você quiser, da forma que você quiser, árvores e tudo mais, ainda serem plantados, e que vai depender exatamente de que você esteja pleno, com esse brilho interno ativado dentro de você para que você gire essa roda e consiga fazer com que isso tudo é, seja feito da forma mais generosa, alegre e motivada, né, por esse sol interno, né, e por esse brilho autêntico e único que você tem dentro de si. Dessa forma que toda energia de tristeza, né, de desmotivação, de indiferença, e desse olhar meio que acinzentado, né, com os óculos cinzas, para com a vida, para consigo mesmo, para com tudo, possa ser substituído, né, pelo óculos, né, das cores da alegria, da motivação, da boa intenção com aquilo que te alegra, que te dá o prazer de fazer e de realizar, recuperando dessa forma, né, novamente o seu brilho interior. Repare, né, nessa frase que quando o menino, o Eric, convida o mutante para jogar xadrez com ele escreve, né? Eu nunca paro de trabalhar. O que nos leva, né, à essência floral oak, que é a conhecida essência floral dos workaholics. Embora me pareça que os workaholics estão cada vez mais em extinção, né? Talvez as futuras gerações tenham problemas diferentes do que foi no passado, mas esse floral oak, ele não serve só para os workaholics, né? Mas para qualquer tipo de situação onde você esteja focando em um único ponto da vida. Pode ser sim o trabalho, né, para algumas pessoas, mas em outros casos, e como comumente acontece hoje, né, esse foco nas redes sociais, nos celulares, computadores, né, nesse campo virtual da vida, ou mesmo só na vida amorosa ou familiar, não tendo tempo para outras coisas que sejam importantes para você. De repente, para a pessoa que só foque na religião, se ela gosta de filosofia, só em filosofia, ou algum tipo de estudo específico, onde você perceba que os outros campos de vida acabam ficando sem conteúdo, sem atenção, vamos dizer assim. Focam em outras coisas e a vida social é praticamente nula, ou a familiar é praticamente nula, sabe? Se a gente fosse comparar isso com uma balança, né? Seria meio que aquela balança descompensada, sabe? É muito pesada em um lado ou no outro da vida, né? Perceba também, né, que não existe muito uma contagem exata para cada pessoa que possa definir se essa pessoa tá com essa balança realmente descompensada ou não, né, naquilo que está sendo observado. E até, né, pegando o exemplo do filme do Mutante, ele parece gostar muito dos números, né, e fazer um ótimo trabalho. Então não é especificamente a questão de definir certinho, aqui é tantos por cento de trabalho, aqui é tantos por cento de família, aqui é tantos por cento, entende? Mas à medida que, se você percebe em você mesmo, sendo um adulto, ou em crianças ou adolescentes, num primeiro momento, né,
tomar aquele floral, né? E perceber qual que é a melhor combinação, né? Que faz aquela pessoa ser feliz e realizar o seu melhor no mundo. Não é uma coisa muito certinha e muito equilibrada, no sentido de que seja tudo igual para todo mundo, mas de trazer, como no caso do mutante, né, que depois, quase no final do terceiro capítulo, ele leva o menino para casa e eles ficam brincando, né? Então, muitas vezes é um momento de respiro, né? Como no caso de alguém que trabalha muito, ou de alguém que está muito focado numa área, de vez em quando ir para outras áreas. Tem que perceber o caso de cada um, como que é um esquema de vida que seja confortável, no bom sentido, para aquela pessoa se sentir realizada e bem, né, com a própria vida, com aquilo que ela escolheu e que a faz feliz. E não muitas vezes aquele esquema meio que propaganda de Doriana, sabe? Baseado numa vida irreal, ilusória, que não acontece com a maioria das pessoas e que acaba sendo baseada muitas vezes, né, numa meta e numa percepção de vida muitas vezes inatingível. E em se tratando de mente, mental, essas coisas, né, a gente pode reparar que ela tem o poder de nos levar a diversos âmbitos, dimensões, partes nossas, e há de servir de ponte direta, de uma certa forma, né, para os mais diversos sentimentos, como amor ou ódio, alegria ou tristeza, a coragem ou o medo. E esse campo, né, tanto da mente quanto das emoções, é um campo tão vasto, né, e tão profundo, tanto de se ser estudado como de se ser vivenciado, né, e de fato vivemos tudo isso automaticamente na vida, né, no próprio ato de viver. Atos essas, né, situações que podem nos levar a mais diversos tipos de sintonias e situações ao longo do dia a dia, das vivências, de tudo isso que já foi citado, né, e outros tipos de sensações ou de emoções vividas, e que muitas vezes descobrem, né, e liberam as nossas sombras, aquelas coisas que não são normalmente tão legais e que a gente guarda por dentro e que às vezes vão sendo liberadas numa situação que a gente viveu, nem sempre tão bonitas e calmas como poderíamos esperar. Só que ao serem liberadas, né, ao virem à tona de alguma forma, na verdade elas estão nos mostrando, né, nos pedindo para que olhem para elas, porque muitas vezes elas escondem dores nossas que querem ser enxergadas por nós. E tem horas, né, e momentos da vida da gente que a dor e a pressão internas e às vezes externas também podem ser tão grandes que ocorrem mais ou menos como aconteceu aquela situação, né, que a gente pode dizer que foi uma situação de descontrole mental e emocional da loja, onde a função da loja foi invertida e ela começou a atacar as crianças. Há dois florais interessantes aí, onde um deles é o White Chestnut e o outro é o Cherry Plum, sendo que o White Chestnut, né, vai ser muito mais para uma coisa de cabeça mesmo, mental, para aqueles pensamentos repetitivos, obsessivos, preocupantes, ansiosos. Por exemplo, para crianças e adolescentes que de repente ficam muito preocupados com as suas notas, com seus desempenhos escolares, a ponto de ficarem com ideias
fixas, com medos, que tiram realmente a sua paz mental e que ele não consegue pensar em outras coisas. Não é o floral que eu ia trazer aqui, mas para esses casos onde se percebe que tem uma sensação de culpa, junto com isso se pode acrescentar o floral Pine. O outro floral que eu tinha dito antes, né, o Cherry Plum, ele é mais para as questões de tensões emocionais, de descontroles nesse sentido. Então serve tanto a mulheres quanto às meninas, né, no período de menstruação, quando tem aquela questão da TPM, da irritação, ajuda muito nesse sentido. E lembrando que se você tiver o Rescue, ele faz parte do Floral Rescue, também ajuda nesse sentido, caso você não tenha Cherry Plum, e esteja passando de repente por um momento de TPM, um momento de nervosismo emocional que você não consegue controlar. Tanto que esse floral, juntamente com White Chestnut, se tiver ideias fixas, juntamente com Aspen, que eu já trouxe aqui, acho que no vídeo anterior, podem muito ajudar em casos de pessoas que querem tirar a própria vida, sensações de descontrole sobre si mesmo e até sobre outras pessoas, né? Porque Cherry Plum é conhecido como esse floral que você tem medo de machucar o outro, mas serve tanto para essa questão como a questão de machucar a si próprio, serve para as duas coisas. Para aqueles períodos mesmo, né, de descontrole emocional, físico, sobre si mesmo e sobre os próprios atos, que pode tanto ferir alguém da família, ou do convívio, ou a si mesmo, e que você percebe que existe ali um descontrole muito grande, tanto interno quanto de influências externas, que eu não vou trazer aqui com tanta ênfase, mas que com certeza fazem parte dessas questões. O Cherry Plum também vai ajudar muito aquelas crianças, né, nas questões de birras, na questão de fazer xixi na cama, né, e não conseguir controlar isso. Nos tiques também nervosos, né, e que você percebe que há esse conflito interno, né, tanto da criança, do adolescente, do adulto, com as coisas que ela não tem o controle. Bom, e esse vídeo reflexão aqui, ele vai ter duas partes, né? Eu ia fazer tudo em um só, mas vai ficar muita coisa e eu não queria ficar correndo, né? Para gravar tudo, então vai ter uma segunda parte, né? Que são os capítulos 4, 5 e 6. Mas eu queria fazer um adendo aqui muito especial que acaba sendo até uma homenagem, né, aos meus mestres e mestras, né, que eu considero muito como essa figura do Senhor Magorium, porque vocês podem perceber que ele é uma pessoa completamente humorada, que não julga ninguém, é uma pessoa que tem um extremo amor, só que ele não se apega, né? Ele sabe que tudo é uma evolução e que tudo é um aprendizado. A gente sabe que tem encarnados, né? Pessoas que têm coisas parecidas ou partes disso, mas que também estão no processo e evoluindo também e tendo suas lições e errando e aprendendo. Mas eu estou falando de espíritos, seres que talvez nunca vivenciaram isso que a gente vivencia ou vivenciam de outras formas, ou já vivenciaram e já ultrapassaram tudo isso. Estou falando dos nossos guias, mestres, mentores, mentoras, coloque aí no masculino ou feminino, porque não importa, né, na verdade. Mas todos esses seres, pessoas, espíritos,
realidades, fontes imensuráveis, indescritíveis, de amor incondicional e de compaixão pelo ser humano, que simplesmente sabem de todas as probabilidades, qualidades, amor, capacidades, né, que podemos desenvolver estando aqui encarnados, e com um olhar, né, extremamente mágico, amoroso, libertário, incondicional, sincero, apenas nos dizem palavras de sabedoria quando podemos ouvi-los ou receber de alguma forma intuitivamente ou inspiradamente através deles, ou simplesmente sorriem e olham pra gente, né, como crianças cósmicas, universais que somos, ainda em aprendizado. Olha para os nossos tropeços perante a vida, para as nossas bobeiras, para as nossas ilusões, com total olhar de amorosidade, de humildade, de sinceridade, e de adultos cósmicos e universais que eles são, vendo muito além do que a gente consegue perceber. E tem uma questão ali que é abordada no filme, né? As questões relacionadas sociais que pessoas podem ter, né? E é para essas pessoas que eu falo agora, né? Só você sabe das suas questões de dificuldades com isso ou com aquilo, né? E a gente sabe, né, que durante muitos processos da vida, muitas pessoas se sentem sozinhas, sentem que não tem ninguém, né? Vamos dizer assim, ou alguém que elas possam confiar e trazer coisas que estão no seu íntimo e no seu coração. E é para essas pessoas, né, que eu falo agora. Nunca nenhum de nós está sozinho nessa jornada aqui na Terra, seja você acreditando ou não que as vidas continuem, que tudo é um aprendizado, como eu tanto falo aqui nesse canal, né? Porque isso é aquilo que eu acredito e, tipo, já não é nem mais um credo, sabe? É uma certeza para mim. Isso existe e é assim para mim que funciona. E muitos se sentem sozinhos, né? Tanto na jornada espiritual como na vida. Às vezes, quem vê as nossas máscaras de fora, e todos nós temos, acho que só um ser como esse é que não tem. Esse que eu estou dizendo agora, né? Como esse arquétipo de Senhor Magório, né? Um mestre, uma mestra, alguém que já superou isso, ou que nos ajuda, que a sua função é nos ajudar nesse sentido, né? Mas como eu estava dizendo, por detrás das máscaras, às vezes existem pessoas completamente solitárias e que se sentem sozinhas, né, em meio à sua jornada. Então eu queria te dizer que nunca ninguém está sozinho, né? Para começar é isso. E o dia que você se sentir sozinho ou sozinha, né, assista esse filme com esse olhar. Observe as atitudes, a forma completamente amorosa em alguns momentos do Sr. Magorium, completamente firme em outros, mas mesmo assim com total amor e magia, né, diante da vida, diante disso que a gente não consegue ter explicação, que é esse algo maior, né, que alguns chamam de Deus, né, o lado divino das coisas. E busque olhar a sua vida de uma outra forma, percebendo que você nunca está, nunca esteve, nem nunca estará sozinho na sua jornada. Até o próximo vídeo.